Pare por um instante, porque isso não aconteceu por acaso. Deus está tentando alcançar o seu coração antes que o medo fale mais alto do que a fé. Existe uma batalha silenciosa acontecendo dentro de você, e talvez ninguém tenha percebido o quanto você está cansado. Você sorri por fora, continua caminhando, continua dizendo que está tudo bem, mas por dentro existe uma parte sua pedindo socorro em silêncio. E nesta manhã, Deus manda te dizer uma coisa: o que Ele prometeu sobre a sua vida não morreu. Talvez o tempo tenha passado e você começou a pensar que Deus se esqueceu de você. Talvez as portas fechadas, as noites difíceis e as orações aparentemente sem resposta tenham enfraquecido sua esperança. E o pior não é a luta. O pior é quando o coração começa a duvidar daquilo que um dia teve certeza. O inimigo sabe disso. E nesta manhã, Deus manda te dizer uma coisa: o que Ele prometeu sobre a sua vida não morreu. Talvez o tempo tenha passado e você começou a pensar que Deus se esqueceu de você. Talvez as portas fechadas, as noites difíceis e as orações aparentemente sem resposta tenham enfraquecido sua esperança. E o pior não é a luta. O pior é quando o coração começa a duvidar daquilo que um dia teve certeza. O inimigo sabe disso. Por isso ele sussurra no seu ouvido que acabou, que você perdeu, que não há mais saída, que a promessa ficou para trás. Mas essa voz não vem de Deus, porque aquilo que Deus escreveu para você não pode ser apagado pelo medo. O que Deus declarou sobre a sua vida não perde a validade porque você chorou demais, porque caiu, porque está cansado ou porque hoje sua fé parece pequena. Deus não muda de ideia sobre você só porque você está atravessando um vale. A promessa continua viva mesmo nos dias em que sua alma está sem forças. Escute isso com o coração aberto. O atraso não significa abandono, o silêncio não significa ausência e a batalha não significa derrota. Existem coisas que Deus está preparando no invisível enquanto você acha que nada está acontecendo. Existem respostas vindo em sua direção enquanto você pensa em desistir. E talvez hoje Deus tenha te trazido aqui apenas para impedir que você entregue a dor ao desespero. O céu ainda está cuidando da sua história. Deus ainda está vendo cada lágrima escondida, cada pensamento ansioso, cada noite mal dormida. E antes mesmo desta oração terminar, Ele quer tocar exatamente a área onde você mais sofreu em silêncio. Se essa palavra encontrou você neste momento, escreva com fé: Deus ainda está comigo. Pai, existem feridas dentro de mim que ninguém consegue enxergar. Há um cansaço que eu não consigo explicar com palavras. Tem dias em que eu me levanto da cama apenas porque preciso continuar. Mas por dentro, minha alma parece estar se arrastando. E o Senhor sabe disso. O Senhor viu as vezes em que eu fiquei em silêncio para não desabar na frente das pessoas. O Senhor viu as lágrimas que caíram sem ninguém perceber. Viu quando eu tentei ser forte mesmo estando quebrado por dentro. E é por isso que hoje eu me coloco diante da tua presença sem máscaras, sem fingimento, sem tentar parecer forte. Porque eu sei que o Senhor não rejeita um coração cansado. O Senhor não despreza alguém que chega ferido, confuso e sem respostas. Pelo contrário, é justamente nesse lugar de fraqueza que tua misericórdia começa a me alcançar. Senhor, não permita que a dor endureça meu coração. Não permita que as decepções façam minha fé morrer aos poucos. Existem momentos em que o medo fala tão alto que quase não consigo ouvir tua voz. A ansiedade aperta o peito. A mente não descansa. O futuro assusta. E às vezes eu até oro. Mas por dentro parece que estou lutando contra pensamentos que não param de me atacar. Mas hoje eu declaro: minha esperança não será enterrada pelo sofrimento, porque a tua palavra é maior do que aquilo que eu sinto. Mesmo cansado, eu ainda escolho confiar. Mesmo ferido, eu ainda escolho permanecer.
Mesmo sem entender tudo, eu ainda acredito que tua mão continua sobre mim. Senhor, quebra agora toda mentira que tentou me convencer de que eu fui abandonado. Arranca da minha mente a voz que diz que não vai dar certo, que nada vai mudar, que eu nasci para sofrer. Essas palavras não vêm de ti. O Senhor é Deus de recomeços, Deus de cura, Deus que entra em cenários impossíveis e transforma lágrimas em testemunhos. E enquanto essa oração continua, eu sinto que Deus está começando a tocar áreas profundas da sua alma. Áreas que você tentou esconder até de si mesmo. Porque existe algo que o Senhor ainda quer revelar ao seu coração nesta manhã. Se você ainda acredita que Deus pode mudar sua história, escreva: eu não vou desistir. Senhor, uma das maiores dores que carregamos é o peso da culpa. Há pessoas ouvindo esta oração agora que ainda vivem presas ao que aconteceu ontem. Presas aos erros, às escolhas erradas, às palavras que disseram, aos pecados que esconderam, às vezes em que falharam consigo mesmas e contigo. E por mais que tentem seguir em frente, existe sempre uma voz acusando, lembrando, ferindo outra vez. Mas hoje, Pai, eu peço, quebra essas correntes em nome de Jesus. Porque há pessoas cansadas de se sentirem indignas, cansadas de olhar para si mesmas e enxergar apenas fracasso. Tem gente aqui que ora, mas no fundo acredita que o Senhor já desistiu dela. Gente que sorri por fora, mas vive sendo esmagada por dentro pela vergonha, pelo arrependimento e pela sensação de nunca ser suficiente. Só que a tua misericórdia é maior do que o pior erro de alguém. Tua graça não acabou porque alguém caiu. O Senhor não abandona quem volta com o coração quebrantado. E talvez essa seja a palavra que alguém precisava ouvir desesperadamente hoje. Deus ainda recebe quem retorna chorando. Deus ainda limpa quem se sente sujo. Deus ainda restaura quem pensa que não tem mais jeito. Então eu te peço agora, Senhor, entra nos lugares escuros da alma, visita memórias dolorosas, toca naquela culpa escondida que a pessoa nunca contou para ninguém. Cura aquilo que ela tenta esconder até de si mesma. Porque existem pessoas vivendo aprisionadas em um passado que o Senhor já perdoou. E hoje o céu quer arrancar esse peso. Pai, ensina-nos a não carregar correntes que Jesus já quebrou na cruz. Ensina-nos a não viver como condenados quando o Senhor está oferecendo perdão. Lava nossa mente, lava nosso coração, remove toda a acusação maligna que tenta sufocar nossa fé. E se existe alguém ouvindo isso agora pensando, Deus não pode me amar depois de tudo o que eu fiz, que essa mentira caia por terra neste instante. Porque teu amor alcança exatamente quem está no chão, sem forças e precisando de misericórdia. E enquanto Deus começa a curar feridas antigas dentro de você, existe outra batalha silenciosa que o Senhor quer tocar agora. Uma batalha que talvez tenha roubado sua paz nos últimos dias. Pai, existem noites em que o medo parece maior do que a fé. Existem pensamentos que chegam de repente e roubam a paz. Apertam o peito e fazem a pessoa sentir que está sozinha no meio da própria batalha. E talvez seja exatamente assim que alguém está agora, cercado de pessoas por fora, mas completamente cansado por dentro. Há quem esteja ouvindo esta oração enquanto luta contra a ansiedade em silêncio. A mente não para, o coração vive acelerado, o futuro assusta, as preocupações se acumulam, e quanto mais tenta descansar, mais os pensamentos atormentam a alma. Tem gente aqui que já acorda cansada, já abre os olhos sentindo um peso invisível sobre si. Mas hoje o Senhor manda dizer, você não está sozinho nessa guerra. Mesmo quando ninguém entende sua dor, Deus entende. Mesmo quando ninguém vê suas lágrimas, Deus vê. E quando o mundo acha que você está bem só porque continua funcionando, o céu conhece cada parte ferida dentro de você. Senhor, entra agora nesses lugares de ansiedade profunda. Visita essa mente cansada. Silencia toda confusão interior.
quebra o ciclo de pensamentos negativos que está consumindo essa pessoa por dentro, porque há batalhas que não aparecem no rosto, mas destroem a alma lentamente. Pai, existem pessoas que estão sorrindo enquanto afundam emocionalmente, pessoas fortes por fora e esgotadas por dentro, pessoas que já não sabem mais como pedir ajuda. E hoje eu peço que tua presença invada esse vazio, que teu espírito abrace quem está à beira de desistir. Não deixe o medo dominar o coração dessa pessoa. Não deixe a ansiedade roubar o sono, a esperança e a capacidade de acreditar outra vez. Onde houver tormento, libera paz. Onde houver confusão, libera clareza. Onde houver desespero, libera teu consolo sobrenatural, porque tua presença é real. E quando o Senhor entra em um ambiente, até aquilo que parecia impossível começa a mudar. O medo perde força, a angústia perde espaço, a alma volta a respirar. E talvez enquanto você ouve isso, Deus esteja começando a tocar exatamente a preocupação que mais tem tirado sua paz ultimamente. Aquela que você tentou esconder de todo mundo, mas não conseguiu esconder do céu. Se você entrega sua ansiedade nas mãos de Deus hoje, escreva: o Senhor cuida de mim. Senhor, existe algo dentro de nós que muitas vezes ninguém percebe. A sensação de estar parado enquanto a vida continua passando. Há pessoas aqui que estão lutando, orando, tentando, mas mesmo assim sentem que nada muda. E isso vai gerando um tipo de desgaste silencioso, uma dor que não grita, mas pesa todos os dias. Tem gente que começou a duvidar do próprio caminho, pensando se ouviu certo, se entendeu certo, se está fazendo tudo errado, se perdeu alguma coisa no meio do processo. E quando a espera se prolonga, o coração começa a enfraquecer sem perceber. A esperança não morre de repente. Ela vai se apagando aos poucos quando a pessoa se sente esquecida. Mas hoje o Senhor vem lembrar: o silêncio não é ausência. O fato de não ver não significa que nada está acontecendo. O fato de não entender não significa que está perdido. Existem processos que não são visíveis aos olhos humanos, mas estão sendo construídos no invisível por mãos divinas. E mesmo quando parece demorado, o Senhor continua trabalhando. Pai, fortalece agora quem está cansado de esperar, quem já orou a mesma oração tantas vezes que sente que não tem mais palavras, quem olha ao redor e pensa que ficou para trás. Visita essa alma e renova a esperança outra vez, porque há promessas que não morreram, só estão sendo preparadas no tempo certo, e o problema não é a promessa, é o tempo. O coração humano se cansa do intervalo, mas Deus nunca perde o controle dele. Senhor, tira essa sensação de abandono. Tira essa ideia de que a vida dos outros anda e a dessa pessoa parou. Porque ninguém está esquecido no teu plano. Ninguém está fora da tua visão. Ninguém foi deixado para trás. E hoje o céu reafirma: aquilo que eu comecei em você ainda não terminou. Mesmo sem sinais visíveis, Deus ainda está agindo. Mesmo sem respostas imediatas, Deus ainda está no controle. Mesmo sem entender o caminho, você ainda está dentro do propósito. E talvez agora, enquanto essa oração toca o seu coração, Deus esteja te preparando para uma virada que você ainda não consegue ver. Se você decide continuar confiando mesmo sem entender, escreva: eu vou esperar em Deus. Pai, e agora chegamos ao lugar onde a fé é realmente provada. Quando o coração já está cansado, mas ainda precisa escolher continuar. Tem gente aqui que não está mais pedindo grandes sinais. Só está pedindo forças para não desistir hoje. Só forças para levantar da cama. Só forças para não largar tudo por dentro. Senhor, Tu conheces cada batalha silenciosa. Conheces as noites em que a pessoa ficou olhando para o teto sem conseguir descansar a mente. Conheces os dias em que ela seguiu em frente sem vontade nenhuma, apenas por obrigação. E mesmo assim, ela permaneceu, mesmo quebrada, mesmo confusa, mesmo sem entender. Mas hoje o Senhor vem restaurar o que o cansaço tentou destruir. Pai,
Entra no lugar onde a esperança está fraca, onde a alegria parece distante, onde a fé já não tem mais aquela força de antes e sopra vida novamente. Porque há pessoas que não perderam a fé totalmente, mas estão perigosamente cansadas de lutar. E nesse estado, qualquer palavra parece pesada, qualquer demora parece abandono, qualquer silêncio parece rejeição. Mas hoje o Senhor está mudando essa leitura dentro da alma. O silêncio não é rejeição, é cuidado. O atraso não é esquecimento, é preparação. A luta não é fim, é formação. Senhor, sustenta quem está por dentro no limite. Quem está emocionalmente esgotado, quem está segurando tudo sozinho, quem não consegue nem explicar o que sente. Visita agora esse coração e faz algo novo nascer dentro dele. Porque ainda existe propósito, ainda existe caminho, ainda existe futuro preparado por ti. E nada disso foi cancelado pelo cansaço. Pai, reacende o que parecia apagado, reabre o que parecia fechado, restaura o que parecia perdido e traz de volta a vontade de acreditar outra vez. E talvez neste exato momento, enquanto essa oração toca sua alma, Deus esteja colocando de novo em você aquilo que você achava que não sentia mais. Se você recebe força para continuar hoje, escreva: Deus me sustenta.